aqui, aí você já começa. Bom, pessoal, boa tarde. Estão me escutando? Tá todo mundo me escutando? Podem, se quiserem, podem abrir o microfone, podem digitar a mensagem. Só preciso ter certeza que vocês estão me ouvindo. Sim, eu estou te ouvindo. Tá. Sim, ouvindo, Boa tarde. professor. Oi, boa tarde. Temos aqui Carolina, Marina e Sil. Bom, gente, vou me apresentar. Vocês ainda não me conhecem, né? Eu sou o Paulo Watanabe, eu sou professor de Relações Internacionais. Eu estou ministrando atualmente o curso regular de Política Internacional aqui no quarto secretariado. E eu preparei esse curso do TPS, de exercício de TPS, para treinar um curso um pouco mais avançado. Tá? Mas apesar de eu trabalhar elementos avançados da disciplina, a primeira parte da aula ela é uma parte teórica, em que eu vou relembrar os principais pontos da matéria para vocês, e na segunda parte a gente resolve os exercícios. O Thiago mandou pelo grupo o PDF dos exercícios. Vocês conseguiram abrir? Conseguiram abrir? Carolina, Marina, Sil. Gente, enquanto vocês abrem, tá? Eu queria escutar um pouquinho de vocês. Vocês já estudam política internacional, já estudam para esse concurso já há algum tempo? Como que é? Como que tá a situação de vocês? Então, para mim é novo, Uhum, professor, porque eu estava mais focada em estudar história, uhum. economia e principalmente línguas. Então, para mim é novo ainda. Pode dizer Entendi, que propriamente novo. entendi. E você é formado em quê, Marina? Eu sou economista. A economista, legal. Carolina ou Sil, querem falar? Olá, boa tarde, professor. Boa Eu tarde. sou formada em Direito, Uhum, e essa matéria é, na verdade, uma matéria que eu não dei muita atenção, uhum, justamente porque eu acho que, não querendo ofender, eu acho que ela é a parte mais chata e mais difícil da política internacional. Então, estudar uhum, acordos, tratados, é muito mais legal e divertido. uhum, Essa parte eu entendi. acho que eu acho que é um calo meu, mas eu acredito também que seja um calo de praticamente todo mundo, por ser Uhum, muito difícil, muito teórico e de sim, difícil uhum, visualização. sim. Acho que é mais ou menos isso. Legal. Eu acho uma Carolina? parte meio que a gente procrastina, né? Sei lá. É como tem sido para mim. Mas, Marina, como você falou, você já vem estudando história, tudo, você chegou na história da política externa, chegou nesse período, nessa parte da matéria? Cheguei. Peguei Ah, alguns legal. pontos compatíveis com a política internacional, sim. Ah, legal. Não, é bom porque dá para a gente trabalhar bem. E Carolina? Eu sou da engenharia, nada a ver com coisa. Aí eu ano passado fiz o TPS e eu fiquei mais estudando direito, que eu já estudava para outros concursos, história, geografia, e aí a política internacional e a economia é calo para mim também. Aí eu peguei para estudar duas mais esse ano. Ah, tá. Então então, para eu entender, vocês estão no começo, né? Estão começando a caminhar, mas já conhecem alguma coisa do tema, né? Da disciplina. Vou fazer o seguinte, então eu vou trabalhar, então hoje, como a nossa primeira aula, eu vou pegar essa parte teórica e vou trabalhar um pouquinho mais, tá? Isso não vai prejudicar em nada o curso, fiquem tranquilas. Vou pegar alguns elementos importantes, vou trabalhar, tá? E no final a gente resolve os exercícios. Se não der tempo, a gente deixa um ou outro exercício para a aula que vem. E também, talvez, se sobrar, se eu deixar alguns exercícios para vocês para a semana que vem, um ou dois para a semana que vem, é bom porque vocês conseguem ter um tempinho para pensar e resolver aí sozinhas, certo? É, Deixa eu compartilhar minha tela, só um minutinho, gente. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim, Sim? Tá. Ok. Gente, como que funciona? Nas minhas aulas, eu não costumo usar slide, tá? Porque é um método que eu não me dou muito bem, e eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro utilizar o Drive, tá? O Google Docs, como se fosse uma lousa,
Tá? Então, eu vou escrevendo aqui, por exemplo, política internacional. Opa. Eu vou escrevendo por aqui e depois, no final da aula, eu compartilho com a Renata, que ela trabalha no quarto secretariado, e ela compartilha com vocês o mesmo documento. Tá? Então, no final, vocês, se quiserem, podem fazer anotações aí com você, no caderno, onde vocês quiserem, mas no final da aula vocês também vão receber essa minha lousa aqui, com tudo que a gente fala, com tudo que eu anoto durante a aula, certo? Então, a nossa primeira parte vai ser focada na questão da teoria e depois a gente vai para os exercícios, ok? Bom, gente, o primeiro ponto do edital, quando a gente fala de política internacional, é sobre os fundamentos das relações internacionais. E nos fundamentos de relações internacionais, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o que é a área de política internacional, o que é a área de relações internacionais, certo? E essa área, ela traz um pouco de teoria, tá? O que a gente chama de teorias das relações internacionais, que cai bastante no TPS, tá? Tem um histórico aí de pelo menos todas as provas caiu uma ou duas questões sobre teorias das relações internacionais. Ok? Só que é claro que o nível que eles exigem das teorias de relações internacionais é um nível mais básico, não é nada avançado. Para a gente começar, gente, vamos falar um pouco sobre relações internacionais. Deixa eu abrir aqui. Ampliar aqui. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre relações internacionais. Gente, a área de relações internacionais, ela é uma área multidisciplinar. Ela, no curso de RI, a gente trabalha muito história, economia, geografia, direito internacional, ou seja, é uma mistura de diversas áreas de conhecimento. E a única área e a única parte dessa disciplina, chamada Relações Internacionais, que trabalha de fato uma coisa que é exclusiva, que é uma visão própria das relações internacionais, são as teorias. As teorias de relações internacionais. E exatamente isso é o ponto que o Itamaraty, o Rio Branco, pede no TPS. Ele quer saber se você domina as principais teorias e se você sabe as características das principais teorias de relações internacionais. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Tá? Em primeiro lugar, gente, quando a gente fala de relações internacionais como área acadêmica, como disciplina acadêmica, ela tem um ponto de início. Aí um ponto de início que ela é muito mais, a gente consegue verificar que é uma disciplina muito mais nova do que as outras ciências. A gente considera que a área de estudo, a área acadêmica de relações internacionais, ela se inicia em 1919, no pós-Primeira Guerra Mundial. E ela tem uma explicação. Por que começou bem no século XX, no pós-Primeira Guerra Mundial, sendo que o conflito, a diplomacia, a guerra, são coisas muito antigas que sempre acompanharam a história da humanidade? A gente simplesmente, como eu falei para vocês, antes da criação da área de relações internacionais, já existiam outras ciências essas que falavam um pouco de relações internacionais, que falavam sobre a política internacional. E a mais comum da época era o direito internacional, tá, que é uma disciplina que é já mais antiga, e também a própria ciência política. Ou seja, já existiam ciências que tratavam das relações entre os países, certo? Gente, e uma coisa que vocês vão perceber, tá, é que na aula de política internacional, a gente evita usar o termo país. Tá? Então, ao invés de a gente falar o termo país, o que a gente fala? A gente fala Estado. Tá? Se acostumem com esse termo. Por usar esse termo. Vocês estão me escutando, gente? Utilizar esse termo Estado numa prova discursiva, ela dá um valor a mais para a sua resposta. Tá? Não que país esteja errado, mas em termos técnicos, nós utilizamos muito mais o termo Estado, certo? E também, né, já que já estamos falando dos termos, ao invés de também de falar de mundo, globo, planeta, né, nós temos que falar aí de sistema internacional, ok? Então, ao invés de eu falar a palavra mundo para vocês, eu vou dar preferência para o termo sistema internacional. Tá? Gente, preste atenção que esse Estado aqui, país, é o Estado com E maiúsculo, ok? Então, gente, no pós-Primeira Guerra Mundial, surgiu essa ciência que depois veio a ser chamada de relações internacionais. Em primeiro momento,
a gente falava que o termo utilizado para ela era política internacional pura, certo? E ela vem depois da Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial, ela entrou no século XX, ela foi considerada no século XX a guerra para acabar com todas as guerras. Por quê? Porque em nenhum momento antes a humanidade tinha vivenciado uma guerra tão destrutiva, tá? Uma guerra que gerasse tantas mortes e tantos feridos. Então, a Primeira Guerra Mundial foi a primeira grande guerra que nós tivemos no sistema internacional. E no pós-Primeira Guerra Mundial, diante da destruição que ela gerou, diante dos órfãos que surgiram, das viúvas e dos feridos de guerra, a comunidade internacional, principalmente os estadistas, os chefes de estados e os intelectuais, eles passaram a pregar a ideia de se pensar a guerra. Mas em que sentido se pensar a guerra? De pensar quais são as causas da guerra e, principalmente, pensar uma forma de se evitar a guerra no sistema internacional. E as outras ciências que existiam, por que elas não foram utilizadas para essa finalidade? E a resposta é muito simples, porque as outras ciências, elas não tinham o alcance necessário para entender a guerra e evitar a guerra. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, a ciência política era uma ciência que ela já estava muito avançada até então. A gente não pode esquecer que a ciência política, de fato, o pensamento em ciência política é um pensamento que começa lá atrás, lá na Grécia Antiga, é muito antigo. Passa por Maquiavel no século XVI e vai surgindo, vai aumentando até o século XX. Só que em nenhum momento o foco da ciência política foi estudar a política internacional. A ciência política, a teoria política, ela quer entender o que acontece dentro do Estado, dentro de uma nação. Ela não quer entender o que acontece fora daquele Estado, como aquele Estado se relaciona com os outros Estados. Tudo bem, a gente pode até falar, existem autores que trabalham, por exemplo, a guerra, que é o grande Maquiavel. Ele trabalha muito a questão da guerra, e a guerra envolve dois Estados. Tudo bem, mas o foco central, o objetivo do Maquiavel não era falar sobre a guerra, sobre como que o Estado tem que se preparar para a guerra, como que o Estado deve aí se comportar diante de outros Estados. Era simplesmente falar como que o Estado deve se organizar internamente para ele se preparar para uma guerra. Então, a ciência política, no geral, ela não tinha o foco às relações internacionais. Mas tinha o direito internacional. O direito internacional ele já é uma ciência que é mais antiga, é uma ciência que tenta colocar uma ordem no sistema internacional, criar um grande parâmetro de regras. Só que vejam, apesar da existência do direito internacional, apesar da existência dos tratados internacionais até então, essa disciplina e o pensamento do direito internacional não foram suficientes para evitar a Primeira Guerra Mundial. E hoje, na área de relações internacionais, muito se fala sobre a eficácia do direito internacional ao evitar conflitos e guerras. É claro, nós não podemos negar que ajuda e que é muito importante para evitar conflitos. Porém, eles não garantem a ausência de conflitos. E é uma coisa que a gente debate bastante dentro das teorias de relações internacionais. Ok? E no pós-Primeira Guerra Mundial, gente, surgiram aqueles intelectuais, aqueles estadistas, que passaram a ter uma ideia nova do que pode ser feito para evitar a guerra, certo? E uma das principais lideranças aí que vai ter um grande destaque é o presidente Woodrow Wilson. Ele é o presidente americano. Woodrow Wilson, gente, ele foi o presidente americano que levou os americanos para a guerra, foi o responsável por inserir os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, mas também foi o responsável por retirar os Estados Unidos da guerra como grandes vencedores. Então, a popularidade dele em questões de guerra era muito alta naquele momento. E o Woodrow Wilson, quando ele começou a perceber que a Primeira Guerra já estava chegando ao final e que a Alemanha, em que o Império Alemão ele já seria derrotado, o Woodrow Wilson começou a pensar como seria essa nova ordem mundial. Então, o próprio Wilson, ele vai até o Congresso americano em 1918 e faz um discurso que ele entra para a história. E não só entra para a história, mas também ele marca a nossa disciplina de política internacional. Ele vai até um Congresso americano e faz um discurso chamado 14 pontos. Que depois, claro, ficou conhecido como 14 pontos de Wilson. E o que representou esse discurso? Vejam, ele foi lá em janeiro de 18, antes do término da Primeira Guerra Mundial, e discursou.
Na realidade, o que ele queria com esse discurso? Ele queria a aprovação de novas medidas de política externa. Ele queria que o Congresso americano apoiasse uma nova era de política externa para os Estados Unidos. E como que foi isso daí? Nesses 14 pontos de Wilson, como o Woodrow Wilson já estava convencido de que a guerra terminaria mais cedo ou mais tarde, e que os americanos seriam os vencedores dessa guerra, ele tentou projetar, ele tentou organizar na cabeça dele uma nova ordem mundial. E nessa nova ordem mundial, pós-queda do Império Alemão, para Woodrow Wilson, os americanos deveriam ter um lugar especial no sistema internacional. Os americanos deveriam ser os grandes gestores desse sistema internacional. E é exatamente isso que ele fala nos 14 pontos de Wilson. Ele coloca, na verdade, os 14 pontos, ele coloca aí os parâmetros da nova ordem internacional. Ele simplesmente começa a idealizar nesses 14 pontos como deveria ser a nova ordem mundial com a queda da Alemanha. E nesses 14 pontos, são 14 parágrafos que fazem parte do discurso dele, e nós podemos resumir em 3 grandes pilares. Quais são os 3 pilares? O primeiro, respeito ao direito internacional. Ou seja, o Woodrow Wilson estava convencido de que o direito internacional ele era importante, ele era bom, mas ele não era respeitado. E isso fez com que os estados entrassem em conflito, principalmente o Império Alemão, porque ele queria territórios que faziam parte de outros estados. Ou seja, ele não respeitou o princípio da soberania dos estados e gerou essa grande guerra. Além do respeito ao direito internacional, qual seria o novo parâmetro dessa nova ordem? O aumento do fluxo comercial entre os estados. Ou seja, ele acreditava que nessa nova ordem, os estados deveriam fazer mais comércio entre si, deveriam aumentar o fluxo comercial entre si. E eu já vou explicar por quê. E o terceiro, que vai impactar bastante na questão do direito internacional, é a criação de uma organização internacional capaz de evitar a guerra. Organização internacional essa que mais para frente foi criada e chamada de Liga das Nações. Gente, vocês podem encontrar 2 nomes diferentes para ela: Liga das Nações ou Sociedade das Nações. Certo? Os 2 nomes estão corretos. E ainda tem autor que trabalha esse nome aqui, tá? SDN, Sociedade das Nações. Então, se aparecer na prova, no TPS, como Liga das Nações ou Sociedade das Nações, vocês já sabem o que é, certo? E uma coisa que era muito característica da CESP, não sei se vai se repetir essa tendência, é que eles querem testar, eles gostavam muito de testar alguns termos, se você conhecer alguns termos, tá? E a gente vai trabalhar também isso daí. Tá. Gente, então ele chega no Congresso americano e fala os 14 pontos e coloca que nessa nova ordem mundial que ele está pensando, 3 pilares deveriam ser respeitados. Primeiro, o respeito ao direito internacional, o aumento do fluxo comercial entre os estados e a criação de uma organização internacional. Por quê? Porque, de acordo com o discurso dele, o que ele estava procurando, tá? Numa visão oficial do discurso dele? Ele queria que os americanos criassem uma nova ordem internacional pacífica, uma ordem de paz. E nós só podemos alcançar a paz mundial se nós seguirmos esses 3 grandes pilares. O respeito ao direito internacional, ou seja, você tem que todos os estados devem respeitar as regras internacionais, principalmente os princípios internacionais, como, por exemplo, a soberania. Se aquele território é do seu vizinho, ele é do seu vizinho. Não te dá o direito, você não tem o direito de tomar dele. Muito menos pela força. O aumento do fluxo comercial. Por que ele falava tanto do comércio? Por que o comércio era tão importante para os Estados Unidos? Gente, o comércio era muito importante para ele porque, na visão dele, o comércio gerava uma interdependência. O comércio gerava dependências mútuas entre os estados. Vamos supor, por exemplo, estado A e estado B, são 2 vizinhos. Se o estado A exporta feijão para o estado B e o estado B exporta arroz para o estado A,
E vamos supor que os hábitos alimentares desses dois estados sejam arroz e feijão, tá? Sejam resumidos a arroz e feijão. Eles vão ver que um depende do outro, que se eles brigarem entre si, se eles entrarem em conflito entre si, um deles vai ficar sem comida no prato, né? Então, a visão do Woodrow Wilson nesse sentido é, se os dois dependem entre si, eles podem até querer guerras com o outro, eles podem até querer confusão com o outro, porém eles não vão fazer a guerra. Eles vão se segurar, porque eles sabem que eles dependem dessa cooperação. Eles dependem desse fluxo comercial. E uma guerra entre os dois poderia jogar tudo para o alto, né? Então, o que o Woodrow Wilson dizia? Quanto mais fluxo comercial nós tivermos em todo o sistema internacional, menor a chance de uma guerra estourar, tá? Gente, e vejam esses dois primeiros pilares. Respeito ao direito internacional. Se todo mundo respeitar o direito internacional, não vai ter guerra. E se todo mundo depender de todo mundo, também não vai ter guerra. Olhando esses dois pilares, faz muito sentido isso daí, tá? De fato, ele estava certo nessas concepções que ele trouxe. Só que tem um problema aí, tá? Um problema que a gente já vai falar, tá? E o terceiro é a criação de uma organização internacional. É claro, esse terceiro pilar, gente, ele estaria amparado no primeiro pilar do respeito ao direito internacional. Essa organização, ela teria aí a sua soberania assegurada pelo direito internacional. Ou seja, os estados signatários dessa organização deveriam obrigatoriamente respeitar essa organização internacional, tá? Assim como dizia a grande norma do direito internacional, certo? Se você assina um tratado, você tem que pelo menos respeitar esse tratado. Você não é obrigado a entrar nesse tratado. Mais uma vez que você entra, você tem que se comprometer com ele, ok? Então, se a gente olhar, então, esses três pilares, de fato, gente, se nós criamos uma organização internacional e a gente respeita essa organização internacional, a gente vai respeitar o que ela diz e o que ela manda a gente fazer, dificilmente vai ter um conflito, tá? E quando ele cria a ideia de uma sociedade de nações, ele está pensando numa organização internacional que na cabeça dele, gente, vejam, na cabeça dele e dos seguidores que adotam essa ideia da Liga das Nações, é que essa organização internacional ela estaria acima dos estados. Ela teria um poder supranacional, tá? E os estados estariam abaixo dela. Os estados abririam mão de sua soberania nesse sentido e respeitariam as decisões da Liga, tá? A grande ideia, para vocês entenderem a Liga das Nações, gente, é o que tem um pouco a ver com a ONU hoje. Imagine o seguinte, imagine uma selva, tá? Uma floresta. E nessa floresta, a gente não tem leis, não tem regras. A gente pode até saber, por exemplo, você não pode tomar coisa dos outros, você não pode matar os outros, pode até ter essa regra. Só que se você não cumpre com essa regra, não tem ninguém para te punir, certo? Não existe um rei da selva, não tem ninguém que vai lá e vai aplicar uma punição para você. Imaginem que nessa selva nós temos os estados soltos, e esses estados são animais selvagens. E o problema é que esses animais selvagens, eles não respeitam nenhuma regra, cada um tem a sua regra, cada um tem aí seus princípios de certo e de errado, suas noções do que eles podem e o que não podem fazer. E é claro que quando eles se encontram, eles brigam entre si, tá? Porque um quer a coisa do outro. E a ideia da Liga das Nações é simplesmente você chegar nessa selva e colocar esses estados, cada estado, em uma gaiola separada da outra. E se eles estão em uma gaiola separada da outra, eles conseguem brigar entre si? Não, eles não conseguem, tá? Essa era a ideia da Liga das Nações. Só que vejam, para eles não brigarem entre si, para você levar a gaiola e colocar os estados dentro dessa gaiola, os estados devem aceitar entrar na gaiola, tá? E uma vez que eles aceitam entrar na gaiola, eles têm que saber que eles não podem fazer força para estourar a gaiola. Eles têm que respeitar o espaço deles e o espaço do outro. E essa é a ideia da Liga das Nações. Então, quando o Woodrow Wilson apresenta os 14 pontos de Wilson, ele é considerado, gente, o grande idealizador, claro, da Liga das Nações, tá? Mas ele é considerado um grande defensor da paz mundial. Porque esse discurso, ele acabou entrando na história, principalmente na nossa literatura de relações internacionais, como um grande discurso para a paz. Tá? Aquele momento em que um grande chefe de Estado, o chefe de Estado de uma das maiores potências mundiais, quer dar um basta na guerra. E ele traz esses três princípios aí. Tá? É claro que, gente, só para informação de vocês,
Nos meus cursos regulares, nós terminaremos aqui o terceiro módulo da primeira parte do curso, e o segundo módulo eu vou falar mais um pouco sobre história, tá? E eu vou trazer história dos Estados Unidos, vou apresentar a história dos Estados Unidos e a criação da política externa norte-americana. Tá? Então, se vocês quiserem, vai bem ao encontro do que nós estamos falando aqui. Depois vocês podem pedir informação para a Renata, para o Tiago. Tá? O Woodrow Wilson, o discurso dele em tese, o discurso dele, ele é um discurso que defende a paz mundial, que mostra que o idealizador desse discurso queria de fato trazer a paz mundial e trazer para a gente uma grande solução. Só que se a gente olhar numa perspectiva norte-americana da política externa americana, o que o Woodrow Wilson estava fazendo naquele momento não era, na verdade, trazer a paz mundial, não era defender a paz mundial, era simplesmente o que ele queria naquele momento, era defender a criação de um sistema internacional estável para os Estados Unidos. Ou seja, isso daí foi uma grande projeção de poder que ele queria trazer para os Estados Unidos. Só que isso não deu certo, tá, gente? Por que não deu certo? O Congresso veta os 14 pontos. O Congresso norte-americano não aceita a aplicação desses 14 pontos na política externa americana. É claro que, além desses 3 pilares, os 14 pontos diziam que os Estados Unidos deveriam ter uma política externa muito ativa naquele momento. Eles deveriam ter uma política externa em que todo o sistema internacional iria ser centralizado nos Estados Unidos. Ou seja, os americanos deveriam investir muito mais em política externa, provavelmente os americanos poderiam entrar em outro conflito para garantir a estabilidade de todo o sistema. E quando o Congresso escuta essas ideias, o Congresso veta. O Congresso não aceita inserir os 14 pontos na política externa americana. Aí tem uma explicação. A explicação é opinião pública. Apesar do Woodrow Wilson ser muito conhecido por ter retirado os Estados Unidos como vencedores dessa guerra, a opinião pública americana ela estava começando a criticar o Woodrow Wilson. Primeiro, porque os americanos começam a fazer o balanço dessa guerra. E apesar deles terem saído como vencedores, a população norte-americana não entende por que eles participavam dessa guerra. Os americanos não entendiam por que eles tinham que pagar a conta dessa guerra. Por que os soldados americanos deveriam morrer para acabar com essa guerra? A guerra não foi provocada pelos Estados Unidos, a guerra não foi feita em território norte-americano, então por que eles foram? E essas críticas começaram a pesar sobre o Woodrow Wilson. Começa a pesar sobre o Woodrow Wilson e o Congresso percebe que a melhor coisa para os americanos fazerem naquele momento é não ter uma política externa agressiva, é ter uma política externa com o pé no chão. Deixa as coisas acontecerem naturalmente, sem pressionar, sem criar uma política externa muito agressiva. E é por isso que o Congresso olha para os 14 pontos e enxergam que, além dessa ideia de nova ordem mundial pacífica, os americanos teriam que ter uma posição muito mais engajada no sistema internacional. Aí eles vetam. Aí, a partir desse momento, o Woodrow Wilson começa a ficar isolado na política americana. Tá? Gente, mas por que o Woodrow Wilson é tão importante assim? Porque em 1919, como eu falei para vocês, cria-se o primeiro curso de política internacional ou relações internacionais no Reino Unido. Os ingleses são os primeiros a estudar a política internacional de forma autônoma. Os ingleses chegam numa conclusão de que nós precisamos, a partir daquele momento, criar um novo pensamento exclusivo de política internacional. Porque utilizar a sociologia, utilizar a ciência política, utilizar o direito internacional, não vai dar certo. Então, eles criam a primeira cadeira de relações internacionais lá no Reino Unido. E o grande objetivo da disciplina de relações internacionais naquele momento é evitar guerras. Ou seja, os esforços acadêmicos daquela área seriam totalmente utilizados para se evitar uma nova guerra. Como nós podemos pensar a guerra e como nós podemos pensar uma solução para essa guerra. Gente, e se vocês olharem um ano antes, nós tínhamos lá o Woodrow Wilson fazendo aquele discurso. E o Woodrow Wilson, naquele discurso, apesar de ter aí uma intenção diferenciada no fundo, aquele discurso trazia a solução para a paz, trazia a receita da paz mundial.
Tanto que essa primeira geração de intelectuais da política internacional, eles vão pegar no Woodrow Wilson, eles vão ter em Woodrow Wilson uma grande inspiração. Tá? Então, Woodrow Wilson e os 14 pontos viram uma grande inspiração acadêmica. Ou seja, nós temos a solução da guerra. Nós temos aqueles 3 grandes pilares. Agora, nosso objetivo é convencer os estados a aceitarem e a respeitarem os 3 pilares. Tá? E essa é a grande parte difícil. Tá? Essa é a grande dificuldade. Gente, então esses primeiros intelectuais, tá? Essa primeira geração, ela vai ser conhecida como aquela geração que quer trazer a paz mundial. Tá? Existe uma crença na paz mundial, ou seja, eles acreditavam que a paz mundial seria possível, só que todos os estados deviam cooperar para isso daí. Tá? Há uma grande crença na paz e eles ganham um nome naquele momento. Tá? Eles ganham um nome e esse nome, é claro, ele vai ser dado depois, só que vai ser dado como referência a essa primeira geração, incluindo o Woodrow Wilson. Tá? Eles vão ter o nome de idealistas. Idealistas ou liberais. Por que idealistas? Porque eles vão desenvolver aquilo que ficou conhecido um tempo depois de idealismo wilsoniano. Tá? Idealismo wilsoniano do Woodrow Wilson, idealismo de Woodrow Wilson. Ou seja, acreditar na paz mundial e acreditar que aqueles 3 pilares vão trazer a paz mundial. Tranquilo até aqui? Tranquilo, gente? Qualquer dúvida? Leite, não. Oi? Eu não entendi. É bolo? Oi? Alguém está com o microfone aberto. Alguém tem dúvida, gente? Não? Então vamos lá. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Não precisa esperar no final, não. Ok? Gente, depois dessa primeira geração, quando ela começa a se desenvolver, vem a década de 20, a década de 1920. E essa década de 1920 começa a trazer, surgem algumas crises políticas internacionais. Quais são essas crises? A primeira, a crise da Liga das Nações. Gente, a Liga das Nações ela é criada em 1919, tá? pelo Tratado de Versalhes. Ela é criada de fato, mas lembra aquilo que eu falei para vocês? Que como o Woodrow Wilson ele levou um veto do Congresso, os americanos eles não conseguiram entrar na Liga. Eles não entraram na Liga das Nações. A Liga foi criada apesar da ausência dos Estados Unidos. E qual que era essa crise política da Liga? Primeiro, ela não contava com a grande potência mundial, que era os Estados Unidos. Nesse momento, eles estavam isolados. Segundo, alguns estados não faziam parte, alguns estados importantes não faziam parte dela, como, por exemplo, a Alemanha. E terceiro, é o momento em que alguns estados começam a perceber que respeitar o direito internacional e respeitar a Liga das Nações não é um bom negócio para eles. Por quê? Porque esses estados eles querem recursos, eles querem territórios. E se eles respeitarem o direito internacional e se eles respeitarem a Liga das Nações, eles não vão poder fazer essa busca por recursos e territórios. Então, para esses estados, e um grande exemplo é o Japão, para eles a melhor coisa a se fazer, o que é? É simplesmente não respeitar as normas internacionais. A gente faz o que a gente quer, a gente executa o interesse do nosso Estado e pronto, não tem ninguém enchendo o saco, não tem organização nenhuma enchendo o saco nem nada. E como que a gente chama isso daí? Na área de relações internacionais, na área de política internacional, nós temos aqui
nós temos uma característica para os estados. Os estados seguem um princípio chamado Realpolitik. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o que é Realpolitik? A literatura até então, inclusive até o começo do século XX, acreditava que os estados, todos os estados sem exceção, eles tinham uma natureza, eles tinham um instinto natural deles. E esse instinto natural se chamava Realpolitik. O que era Realpolitik? Gente, a Realpolitik é uma característica que todos os estados têm até então, em que todos eles buscam poder. Todos os estados buscam poder sempre, incansavelmente. Então, quando a gente fala naquele momento, por exemplo, em Realpolitik, acreditava-se que os estados não respeitavam o direito internacional porque eles tinham a Realpolitik, porque eles seguiam a Realpolitik. E a Realpolitik ela é totalmente o inverso do direito internacional. Porque a Realpolitik fala que quanto mais poder um estado tem, melhor para ele. E quanto mais o Estado respeita o direito internacional, menos poder ele tem. Menos chance de buscar o que ele quer ele tem. Certo? Gente, por que esse termo aqui ele está em alemão? Realpolitik está em alemão. Porque ele é muito característico do período da unificação alemã, tá? do século XIX. Momento em que a Alemanha se unifica em 1871, se torna um império alemão, e ela se unifica, gente, através da guerra e do poder. Tá? E não só... depois que ela consegue a unificação dela, consegue unificar seus territórios, ela mantém esse crescimento de poder. Ela mantém esse índice aí de militarização, de crescimento de indústria de defesa, e é por isso que a gente utiliza até hoje o nome em alemão, tá? Porque é um nome que ele é extraído do momento da unificação da Alemanha. Certo? Apesar, óbvio, de não ser exclusivo da Alemanha. Tá? Todos os estados, de acordo com essa visão, seguem o que a gente chama de Realpolitik. Então, na década de 20, a Realpolitik dos estados começa a se mostrar. Por quê? Porque lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando tem o Tratado de Versalhes, em que os estados eles chegam no acordo em criar a Liga e trazer a paz mundial, até aquele momento a Realpolitik deles estava escondida. Todos eles fingiam que concordavam com tudo, que acreditavam no futuro de paz. Só que, na realidade, gente, a Realpolitik deles começou a se mostrar com o tempo. Aí a década de 20 é o momento em que a Realpolitik deles começa a aparecer. Tá? E a gente não pode esquecer que década de 20 é o momento, entre 20 e 30 é o momento de ascensão de Mussolini e de Hitler na Alemanha. Aí eles vão utilizar exatamente esses elementos de orgulho e poder para subir ao poder. Gente, e o que acontece aqui? Né? Nós temos aqui a Liga das Nações que entra em crise, o retorno agressivo da fase agressiva de alguns estados, ou seja, a Realpolitik deles começa a ganhar muita força. Né? E o que acontece? A gente começa a verificar que aquela primeira geração de intelectuais, eles não tinham tanta razão assim. De fato, aqueles 3 pilares que eles defendiam, que vinham do Woodrow Wilson, fazia sentido. Só que fazia sentido na parte teórica, numa questão muito isolada. Agora, aplicar aquilo à realidade é uma outra história. Como, por exemplo, a gente pensa em como que a gente vai convencer um Estado que quer poder, que tem a Realpolitik, a respeitar aqueles 3 pilares. Como que a gente vai falar, olha, você não pode ir para a guerra contra o seu vizinho, por mais que seu vizinho tenha recursos naturais, tenha um grande território, você não pode tomar dele porque o direito te proíbe. Porque existe uma regra internacional que te proíbe. Não tem como a gente falar isso. Né? A gente pode até falar, só que, é claro, ele não vai escutar. Tá? E isso começa a acontecer com muita frequência. Tanto a Alemanha, na década de 20, ela começa a demonstrar uma grande mudança de comportamento. O Japão, ele vem desde o final da Primeira Guerra Mundial já querendo aí mais poder e querendo ocupar seus vizinhos. E, de fato, ele começa a ocupar, na década de 30, diversos dos seus vizinhos. Né? E a guerra começa a estourar aos poucos em alguns lugares isolados. Ou seja, a Liga das Nações começa a dar errado. E a grande promessa dela, que era trazer a paz mundial, a gente começa a ver que era uma promessa furada. Tá? Na realidade, a Liga das Nações não estava trazendo nada de bom. Ela simplesmente estava empurrando a guerra para frente. Só que mais cedo ou mais tarde essa guerra viria. Né? Tanto que, gente, em 1939... lá no comecinho da Segunda Guerra Mundial, surge um autor chamado Edward Carr.
Tá? Ele ficou muito famoso com um livro que ele escreveu lá na Inglaterra, que ele publicou, chamado 20 anos de crise. E ele é um livro assim que ele é fundamental para a política internacional naquele momento. Tá? O que ele fala nesse livro 20 anos de crise? Vou colocar aqui, ó. Gente, o cara ele para pensar a política internacional dos últimos 20 anos. Tá? Os 20 anos que ele está falando é o período entre guerras, entre o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele começa a observar esses 20 anos e chega numa conclusão. Tá? E qual que é a conclusão dele? A conclusão é que aquele pensamento criado em 1919, que queria a paz mundial, é um pensamento totalmente utópico. Ele traz a ideia de que a paz mundial é algo utópico. Ou seja, nós jamais iremos alcançar a paz mundial. Por quê? Porque os estados sempre querem poder. Ou seja, ele traz a realpolitik aqui com muita força. Os estados sempre querem poder. E por conta disso daí, dificilmente eles vão ficar respeitando regras internacionais. Então, achar que eles vão cair naquele papo dos 3 pilares do Woodrow Wilson é uma ignorância em termos de política internacional, porque os estados nunca vão aceitar. Eles podem aceitar a ideia no começo, mas depois, com o tempo, eles vão começar a se soltar dessas ideias, como a história começou a mostrar. Então, gente, nesse livro 20 anos de crise, ele simplesmente quer desconstruir o edifício utópico criado no pós Primeira Guerra Mundial. E ao desconstruir esse edifício utópico, falando que isso jamais daria certo, ele cria um novo movimento da política internacional, ele cria um novo movimento acadêmico nas relações internacionais, sem querer. Tá? O que ele cria? Ele traz para a gente o realismo político. Tá? Ou o realismo das relações internacionais. Tá? Então, se vocês já tiveram algum contato com as teorias de relações internacionais e chegaram no realismo, vem do Edward Carr. Tá? Ele que é o grande autor que inaugura para a gente o que a gente chama de realismo político. Tá? E o que é o realismo? Vejam esse termo, realismo, fala de realidade. Na cabeça do Carr, para ele, nesse livro 20 anos de crise, ele simplesmente estava fazendo um ensaio sobre a política internacional e falando da política internacional como ela realmente é. Tá? E não como ele gostaria que fosse. E ele coloca que os outros autores até então, aqueles utópicos, que ele chama lá em cima, aqueles idealistas lá de cima, eles escreveram artigos, escreveram estudos falando de como eles gostariam que fosse a política internacional, e não como ela realmente é. Tá? É claro, todo mundo queria que fosse uma política de paz, mas não é uma política de guerra. É a guerra de todos contra todos aí. E essa é a base do realismo político, certo? Então, gente, quando vocês ouvirem o termo realismo, tá? Vocês têm que levar em consideração algumas coisas, tá? Algumas características. Tá? O pensamento realista ele sempre vai ser centralizado no elemento poder. Tá? Então, quanto mais poder um Estado tiver, melhor para ele. Tá? E é por isso, gente, para os realistas, a paz mundial é impossível. A paz mundial é impossível, tá? De acordo com os realistas. Vou colocar aqui poder / realpolitik. Além disso daí, gente, uma coisa muito importante que ele vai pegar um pouquinho mais para frente, mas o realismo em si, tá? Ele vai olhar para as relações internacionais, para a política internacional e vai falar que o Estado é o único ator das relações internacionais. E a gente tem que entrar aqui no conceito de ator. Tá? O que é um ator das relações internacionais? Como vocês sabem, gente, as teorias de relações internacionais existem milhares. Tá? Existem aí pelo menos 10 aí, grandes teorias. Só que tem uma diferença. Cada teoria tem o seu conceito de ator. Tá? Cada teoria tem aí o seu exemplo de autor, melhor falando. E o que é um ator? Ator das relações internacionais são todos aqueles entes
que influenciam de alguma forma a política internacional. Tá? E para os realistas, para o CAR, o único que pode influenciar a política internacional é o Estado. Tá? E é por isso que o Estado é o único ator das relações internacionais. Não adianta falar em empresa multinacional, não adianta falar em organizações internacionais, em nada. Para ele, só o Estado é um ator. Aí eu vou explicar para vocês. Gente, no texto, no livro do Carr, 20 anos de crise, ele não trabalha partes teóricas, tá? Ele não trabalha a metodologia. Por quê? Porque ele não tinha objetivo nenhum de criar teoria. Ele simplesmente vai trabalhando alguns elementos, tá? Alguns conceitos. E para o Carr, naquele momento, vejam, a gente estava entrando na Segunda Guerra Mundial e um grande resultado que foi verificado naquele momento era a falha da Liga das Nações. E a Liga das Nações era uma organização internacional criada a partir de tratados. E como ela deu errado, o cara já chega em duas grandes conclusões. Primeiro, o direito internacional é falho, ou seja, só respeita quem quer. Né? E segundo, as organizações internacionais não mudam nada na política internacional. Porque se mudassem alguma coisa, se elas alterassem ou se elas influenciassem alguma coisa na política internacional, não teria novos conflitos acontecendo. Certo? Então, gente, o que acontece? Em 39, quando ele publica esse livro, ele nem precisa argumentar muito, ele não precisa nem brigar muito para os outros entenderem o que ele está falando. Porque em 39 começa a Segunda Guerra Mundial. E quando a Segunda Guerra Mundial começa, tudo que ele escreveu começa a fazer muito sentido. E, de fato, a guerra está acontecendo porque os estados querem poder. E não só querem poder, mas as organizações, os artifícios criados. Os artifícios criados são inúteis. Ou seja, a guerra não pode ser evitada. Então ele chega numa conclusão no livro dele: nós não podemos evitar a guerra, porque a guerra é algo natural do comportamento dos estados. Ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Então, a paz mundial também jamais será alcançada. E esse é o resultado do pensamento realista das relações internacionais. A paz mundial jamais vai ser alcançada, a guerra não pode ser evitada. E vejam, gente, se a guerra não pode ser evitada, o que o Estado precisa, como que ele precisa se preparar? E aí que ele é uma coisa bem característica dele naquele momento. Ele vai falar, se as guerras sempre vão acontecer, todos os Estados devem estar preparados para a guerra. E como que a gente prepara um Estado para a guerra? Com poder. Seja ele militar, o mais importante, econômico e sobre a opinião. Certo, gente? Então, como ele fala que o poder é o que mais importa para o Estado na política internacional, esse poder tem 3 grandes esferas. A esfera militar, ou seja, todos os Estados devem investir em defesa, em segurança e defesa. Esse é o poder supremo de todos os Estados, ok? Porque a guerra sempre pode acontecer e você tem que estar pronto para a guerra. Temos a esfera econômica. Um Estado também tem que desenvolver suas bases econômicas, porque a gente não consegue ter potência militar sem ter o poder econômico. Alguém tem que sustentar esse poder econômico. Né? E em terceiro, menos importante, tá? Mas o que também é indispensável é o poder sobre a opinião. Então, ou seja, o Estado ele tem que ter aí uma certa influência sobre os outros, ok? Então o cara ele termina a obra dele chegando nesse resultado: a guerra sempre existiu, sempre vai existir, porque os Estados querem poder. E o poder mais importante para o Estado é o poder militar. Então todos os Estados devem ter poder militar. E perder tempo fazendo organização internacional. Oi. A opinião seria dos outros países ou dos nacionais? Nos dois sentidos. É claro que dos nacionais a gente entra mais para o âmbito da ciência política, tá? Mas quando a gente fala na questão internacional, para o CAR, todos os estados deveriam saber aí influenciar os outros também, certo? E você influencia os outros através do quê? Do seu poder econômico ou do seu poder militar, certo? Um depende do outro. A gente já vai falar um exemplo aí que vai fazer sentido para vocês, tá?
E quando ele termina, gente, esse livro, ele chega nessas conclusões, ele faz uma análise desse pensamento realista dele sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. Porque, vejam, se ele coloca que todo Estado quer poder e todo Estado tem realpolitik, a gente pode até perguntar para ele, tudo bem, cara, se sempre foi assim, sempre vai ser assim, como que você explica aquele período de cooperação entre os Estados no pós-Primeira Guerra Mundial? Aquele momento em que os Estados, inclusive as potências da Europa, queriam trazer a paz mundial, assinaram diversos acordos, criaram a Liga das Nações. Como que você explica isso? E ele vai responder de uma forma muito simples. Ele vai falar que, na verdade, o que existia naquele momento, o que existiu no pós-Primeira Guerra Mundial, foi uma simples harmonia de interesses. A harmonia essa de interesses em que os Estados, em conjunto, pareciam querer as mesmas coisas. Em que eles pareciam que queriam a paz mundial, mas, na realidade, eles não queriam a paz mundial. Eles tinham outras intenções. E para vocês terem ideia, gente, a Liga das Nações ela foi criada a partir da proposta do Woodrow Wilson, quando ele fez lá no Congresso americano. E por que isso deu tão... Por que essa ideia da Liga pegou com tanta força? Porque os americanos, naquele momento, eles tinham essas três esferas do poder: militar, econômico e poder sobre opinião. Então é por isso que ele fala da importância dessas três esferas de poder. Vejam, o presidente americano deu essa ideia da Liga das Nações e os outros aceitaram, mesmo que os Estados Unidos não fizessem parte dessa organização. Isso é poder sobre opinião. Na realidade, esse discurso do Woodrow Wilson, por mais que os americanos não tivessem aceitado, não tivessem executado esses 14 pontos, esse discurso influenciou muito Estado no sistema internacional, em que ele convenceu aos outros estados de que era necessária uma nova ordem mundial pacífica, em que todos deveriam se respeitar, em que o direito deveria ser levado em consideração. E o cara fala, houve aí de fato uma harmonia de interesses, só que na verdade eram grandes máscaras que os estados estavam utilizando. Porque essa máscara começou a cair na década de 20, e a gente viu o que deu a Segunda Guerra Mundial. Então o que ele fala? Ele diz que quando os estados cooperam, algum interesse tem por trás. Ou se um Estado ele coopera de forma honesta, vamos dizer assim, querendo de fato a paz mundial, ele, na verdade, ele está sendo influenciado por um grupo privilegiado de Estados. Ou seja, por Estados mais fortes. Ok? E é claro que, gente, a Liga das Nações passa por isso, a ONU também passou por isso no começo. Os grandes criadores são as grandes potências. E elas, ao criarem essas duas organizações, elas passam uma mensagem para todo o sistema internacional de que vai ser bom para todo mundo. Vejam a ONU, gente. A ONU, ela tem aí mais de 190 países, mais de 190 estados aí membros, mas nós temos 5 grandes estados que mandam na ONU, que são os membros permanentes do Conselho de Segurança. E eles já eram permanentes desde o começo. Então eles falaram para toda a comunidade internacional que era importante ter uma organização, e mesmo que essa organização fosse centralizada nesses 5 membros. E todo mundo acreditou. E na realidade, o que a gente viu? A gente viu que é bom, de fato, a ONU é bom para todo, ela é muito eficiente exatamente para esses 5 membros. Porque se tentarem passar alguma resolução contra o interesse de um desses 5, eles vetam. E a ONU não faz nada. Por mais que eles tenham aí 14 votos contra 1, eles conseguem vetar. Então, o pensamento realista, ele é muito crítico em relação às organizações internacionais. Eles criticam dizendo que se existe uma organização internacional, é porque tem algum Estado mais forte aí pressionando os outros, fingindo que vai ser bom para todo mundo. Mas, na verdade, é bom só para os poderosos. Certo? Tranquilo? Podemos continuar? Bom, gente, o cara, então, ele inaugura o realismo, tá? O pensamento realista. Vem a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela comprova tudo aquilo que o cara escreveu, ele estava certo de fato. Tá? Em 1948, surge aí o nosso segundo mais importante aí da aula de hoje. Um autor chamado Hans Morgenthau. Um autor chamado Hans Morgenthau. Ele publica um livro chamado A Política entre as Nações.
E o Morgenthau, gente, diferentemente do Carr, ele traz para a gente uma teoria realista. Tá? Vejam, até então, até o Carr, nós tínhamos só o realismo, uma corrente de pensamento realismo. Tá? Já o Morgenthau, ele traz uma teoria realista. Ou seja, o que ele está fazendo quando ele fala o termo teoria? Ele está trazendo método para a gente. Ele quer transformar a área de relações internacionais, ele está transformando a área de relações internacionais em uma área científica. Aí ele está dando uma base científica para ela, ou seja, ele está dando um método. Então é por isso que ele chama de teoria realista, ok? E por ser realista, ele traz a mesma base de Carr. Tá? Então, praticamente as mesmas coisas que o Carr falava, o Morgenthau ele só repete. Tá? A diferença é que ele está simplesmente montando uma teoria, apresentando um método, certo? Gente, o método dele, ele resume a teoria em 6 grandes princípios. Como que foi isso? Gente, nesse livro, a política, tanto o livro do Morgenthau, A Política entre as Nações, como o livro do Edward Carr, 20 anos de crise, os dois estão abertos para consulta livre no site da FUNAG. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Livro aberto no site da FUNAG. Tá? É só vocês colocarem no Google que vocês acham o livro em PDF. Tá? É um livro que, na versão impressa, tem mais de 700 páginas. Só que o Morgenthau ele faz um favor, um enorme favor para a gente. O que ele faz? Ele resume a teoria dele no primeiro capítulo dele, tá? O capítulo 1. Só que melhor ainda, ele resume o capítulo 1 em 6 grandes princípios. Aí são esses daqui que nós vamos trabalhar agora. Tá? Então ele diz que o pensamento da teoria realista das relações internacionais vai seguir 6 grandes pensamentos. Quais são esses 6 princípios aqui do realismo? O primeiro princípio, a política é regida por leis objetivas com base na natureza humana. Ele coloca que a política internacional, no caso, ela é regida por leis objetivas e com base na natureza humana. O que ele quer dizer com isso daqui, com leis objetivas? Gente, quando o Morgenthau, por que ele consegue reduzir para a gente, resumir tudo em um capítulo? Porque ele é um autor em que ele parte do positivismo das ciências sociais. Tá? E se vocês lembram o que é positivismo, é aquela tentativa de aproximar as ciências sociais, as ciências humanas no geral, às ciências naturais. A matemática, a física, a química. Ou seja, quando a gente fala em ciências naturais, por exemplo, a matemática, a gente sabe que 1 mais 1 é 2. Tá? E 2 mais 2, 4. Ok? Qualquer pessoa que resolver um exercício matemático de forma correta, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão, se todo mundo resolver de forma correta, todos chegarão no mesmo resultado. Certo? E o Morgenthau, ele partiu da ideia de que isso também seria possível na política internacional. Se ele criar uma teoria, essa teoria ela poderia servir como uma lei geral das relações internacionais. E qualquer pessoa que analisasse a política internacional através dessa teoria, chegaria no mesmo resultado, no mesmo ponto de vista. Tá? Só que para isso ser possível, para a gente criar uma lei geral, nós temos que trabalhar com coisas objetivas. A gente não pode trabalhar com elementos subjetivos em que cada um vai ter uma referência. Não, são coisas objetivas de é ou não é, ou sim e não, acabou. Tá? Tudo que é subjetivo, tudo que gera um debate, gera aí uma construção de um pensamento, é deixado de lado por esse pensamento objetivo. Ok? E, além disso daí, além de a política internacional ser regida por leis objetivas, com base na natureza humana, isso significa o quê? Isso significa que, para o Morgenthau, se a gente perguntasse para o Morgenthau o seguinte: Morgenthau, o que causa a guerra para você? O Carr lá em cima falava que era a realpolitik, que era a busca pelo poder que causava a guerra. O Morgenthau ele vai para o outro lado. O Morgenthau ele simplesmente vai falar: o que causa a guerra, tudo bem, pode até ser a realpolitik, pode até ser a vontade dos estados de buscar mais poder. Porém, de onde que o Estado tira essa realpolitik? E aí que ele vai falar, na realidade, a base, a origem da guerra está na natureza humana. Os estados vão para a guerra
Porque os indivíduos querem a guerra. O homem quer a guerra. Isso faz parte da natureza humana. Ok? Então, gente, ele vai simplesmente falar que a grande causa da guerra é o homem. A origem da guerra é o homem. Enquanto o homem existir, o ser humano existir, vai existir guerra. Porque ele vai transportar para o Estado essa busca por poder. Mas, na realidade, é uma questão do indivíduo. Certo? Tranquilo até aqui? Todas entenderam o que são leis objetivas e natureza humana? Gente, o segundo princípio, tá? O interesse do Estado, ou seja, o que o Estado quer, é definido em termos de poder. Tá? Ou seja, ele está falando através desse segundo princípio que tudo que um Estado quer na política internacional é poder. Tá? Ou seja, ele volta com aquele significado de realpolitik. Então, tudo que um Estado quer na política internacional é poder. Ok? 3. Mas aí a gente pode perguntar, tudo bem, o que é poder para você? O cara lá em cima que a gente trabalhou falava que poder era poder militar, poder econômico e poder sobre opinião. Isso era poder para o cara. E para o Morgenthau? O Morgenthau ele vai por um lado diferente. Ele simplesmente fala que o conceito de poder é universal, objetivo, mas não é fixo. Universal, objetivo, mas não é fixo. Por quê? O que é universal? Ou seja, todos os estados querem poder, sabem o que é poder. É objetivo, igual a gente falou lá no primeiro princípio. Todos os estados sabem muito bem, de forma muito clara, o que é poder para eles. Mas não é fixo. Ou seja, cada estado sabe o que é poder para si. Tá? A gente não pode, o Morgenthau fala que não é possível nós delimitarmos o conceito de poder. A gente não pode falar que poder é poder econômico e militar, e sobre opinião. Porque pode ser que não seja. Por exemplo, gente, poder hoje é poder militar ainda, será? Será que a maior referência de poder que nós temos hoje é poder nuclear e militar, será? Não se sabe, mas provavelmente não. Né? Então, o que o cara pensa? Se ele está querendo criar uma lei objetiva, uma lei universal, uma lei geral da política internacional, e se ele colocasse que poder é poder militar, ele estaria engessando demais isso daí. Né? Em algum momento da história do homem, quando esse conceito de poder não fizesse mais sentido, toda a teoria dele seria descartada. Então é por isso que ele deixa o conceito aberto, dizendo que cada estado sabe o que é poder para si. Hoje a gente pode falar, tudo bem, hoje pode ser poder militar junto com o poder econômico, os dois maiores fatores, os dois elementos mais fortes aí para o Estado. Porém, gente, veja, e daqui 100 anos, quando a gente não tiver mais água, mais recurso natural? Vai ser dinheiro mesmo que vai importar? Será que vão ser as armas que vão importar? Ou será que vão ser os recursos naturais, a capacidade de produção de alimentos? A gente não sabe. Então as coisas vão mudando de acordo com o tempo. E Morgenthau ele quer dizer exatamente isso. O conceito de poder ele não pode ser fixo. Porque vai que amanhã o estado mais poderoso é o estado, sei lá, que tem o maior estoque de chiclete no mundo. Pode ser. Tá? Então, ou seja, as coisas mudam. Ok? 4. O quarto, gente, ele vai puxar da ciência política, mais especificamente de Maquiavel. Tá? O que ele vai falar? Ele diz que a moral não deve fazer parte da política externa dos estados. Ou seja, os estados não devem aplicar nenhuma moral à política. Tá? Gente, de onde que ele tira isso daqui? Ele vai tirar do Edward Carr. Tá? Uma coisa que é muito importante, que eu vou colocar aqui no Carr. Tá? Gente, quando o cara apresenta o livro 20 anos de crise, ele fala que o primeiro realista, de fato, que existiu foi Maquiavel. Ele vai retirar aquilo do Maquiavel, tá? Primeiro realista. Né? Porque se vocês já leram a obra do Maquiavel, o Príncipe, vocês vão perceber que ele escreve o Príncipe de acordo com a realidade, de acordo com a verdade efetiva das coisas. Ou seja, ele prepara o soberano para lidar com seus súditos. Por pior que seja essa forma de tratamento. Então ele vai falar que o Maquiavel falava exatamente isso, que a moral não deve fazer parte da política. E
o Edward Carr puxa isso e o Morgenthau também puxa isso daí para ele. Dizendo que a moral não deve fazer parte da política externa dos países. Como assim? Gente, vejam, se temos o Estado A e o Estado B. Se o Estado A ele coloca na cabeça que é bom para o país dele o acúmulo de poder, e que esse acúmulo de poder se dá através da anexação de territórios do Estado B, o Morgenthau vai dizer o seguinte, que esse Estado tem que fazer isso daí. Ele tem que anexar esse território, tem que tomar esse território, nem que seja força. Por quê? Porque esse é o interesse de poder dele. Então ele tem que buscar o poder. Mas e se esse território que ele quer, por exemplo, ele é habitado por mulheres, crianças, idosos, e se houver um conflito lá, mulheres, crianças e idosos vão morrer. O Morgenthau diria o seguinte, paciência. Por quê? Porque nós não podemos aplicar a moral na nossa política externa. Se o Estado quer poder, ele tem que ir atrás desse poder, não interessa quais são as condições. Não interessa se vai ser bom, se vai ser ruim para os outros, não. Não interessa se vai ser moralmente aceito ou não, não existe isso. Ele tem que ir lá matar mulheres, crianças e idosos. Não tem por que ficar reticente em relação a isso daí. Então, para os realistas, a moral não deve fazer parte da política. A guerra é ruim, é feia a guerra, tudo bem, mas ela é necessária. Ok? Gente, quando ele fala que a moral não tem que fazer parte da política externa dos Estados, ele vem e traz o quinto pilar. Tá? E nesse quinto pilar ele coloca que a moral de um Estado não deve se tornar uma lei universal. Tá? Ele coloca que a moral de um Estado não deve se tornar uma lei universal. Ou seja, o Estado não pode sair falando para os outros o que ele acha que é melhor. O que é melhor para ele. O que ele quer dizer com isso daí? Gente, que da mesma forma que o quarto fala aquilo lá, que a moral não tem que fazer parte da política dos Estados, um Estado não pode influenciar o outro em questões de moral, em questões do que é certo ou errado. Mas esse quinto princípio não repete o que o quarto princípio fala? Sim, repete. Tá? Só que por que Morgenthau coloca isso daí? Vejam que ele publica isso em 48, tá? A data é 48. Em 48, já havia começado a Guerra Fria. E a Guerra Fria foi exatamente isso que ele colocou no quinto. Nós temos dois polos de poder influenciando e separando o sistema internacional em zonas de influência. Ou seja, existe a moral capitalista e a moral socialista. E um Estado quer ampliar essa moral para os seus vizinhos ou para outras regiões. Aí Morgenthau falava que isso não era aceitável, ok? Estava acontecendo uma coisa na política internacional que não era aceitável na questão da teoria dele. Tá? Então esse quinto, gente, ele é dispensável, porém Morgenthau colocou, certo? Gente, o sexto é o último princípio e é o mais polêmico de todos. Tá? Por que é o polêmico? Porque, de acordo com alguns especialistas, esse sexto princípio dele acaba virando uma contradição a outro princípio. Tá? E qual que é esse sexto princípio? É o princípio que ele fala que a esfera política é autônoma. A esfera política é autônoma. O que ele quer dizer com isso daí? Gente, quando a gente lê esfera política, a gente lê política internacional. Ou seja, ele está falando da teoria dele. Ele está falando que para entender a teoria dele, a gente não precisa de outra ciência. A gente não precisa de ciência política, de economia, de direito, de geografia, não precisa de nada. A gente tem tudo nesses 6 princípios. Em primeiro momento, ok, a gente pode até aceitar. Por quê? Porque ele definiu aí muito bem os 6 grandes princípios da teoria dele. De fato, até agora a gente não falou muito, a gente não falou de outras ciências, não falamos de direito internacional, nem nada. Porém, vejam o primeiro princípio. Ele coloca no primeiro princípio que a política é regida por leis objetivas com base na natureza humana. Ou seja, o homem quer a guerra, o homem faz a guerra existe porque o homem quer o que é dos outros. Só que tem um porém. Se ele coloca que a natureza humana é a base da teoria dele, o que é a natureza humana? A natureza humana, gente, ela é exclusiva desse pensamento aqui? Não. A natureza humana ela é um dos conceitos mais complexos que existem em toda a ciência. A gente não consegue definir o que é natureza humana. A gente não consegue falar se ela é boa, se ela é ruim. A gente não consegue, por quê? Porque várias disciplinas e várias ciências tratam a natureza humana. Como, por exemplo, a sociologia, a ciência política, a psicologia.
a biologia, a medicina. Então, falar que a teoria dele é autônoma, não precisa de nada, de nenhuma outra ciência, porém, colocar que a base dele é a natureza humana, é algo contraditório. Certo? Então, gente, para a gente entender o que é a teoria realista do Morgenthau, bastariam os 4 primeiros princípios. Tá? O quinto e sexto não mudam em nada. Ok? Gente, é claro que, para o Morgenthau, tá? Vou até colocar aqui alguns conceitos básicos. Tá? Para o Morgenthau, o Estado ainda é o principal ator, o único ator das relações internacionais. Tá? Ele não muda essa visão. Tá? Mas entre os conceitos básicos que eu queria passar para vocês, tá? Já falamos do sistema internacional, mas nós temos que trabalhar também a questão da anarquia. A anarquia do sistema internacional. Tá? O que é a anarquia do sistema internacional? O que significa falar que o sistema internacional é anárquico? Né? Simplesmente nós falamos que um sistema anárquico é um sistema em que não há governo central. Não há governo mundial. Ou seja, a gente considera que o sistema internacional ele é anárquico, porque nós não temos um governo mundial, nós não temos um governo central. Ah, mas e a ONU e as organizações internacionais? Jamais. Elas não são consideradas governo mundial. Ok? Então, tanto o Carr quanto até o próprio Woodrow Wilson, o Carr, o Morgenthau, eles têm em mente que o sistema é anárquico. Há uma anarquia no sistema internacional. Até porque, gente, se não existisse essa anarquia, se nós tivéssemos aí uma hierarquia, se nós tivéssemos um governo mundial, nós não teríamos relações internacionais. Né? E qualquer conflito entre as regiões seria um conflito civil. Né? Nós teríamos um governo central como se fosse no Brasil, por exemplo, se o Norte entrar em conflito com o Sul. É uma guerra civil, não é uma guerra internacional. Né? E a qualquer momento o governo central pode baixar e reprimir movimentos, impor a força, alguns princípios. Né? Isso não existe no sistema internacional. Tá? Então, o sistema é anárquico, ok? Gente, vou repetir, já falei, mas vou repetir o conceito de Realpolitik. Gente, o conceito de Realpolitik é uma característica do Estado, é uma característica do Estado em que há uma busca incessante por poder. Tá? E todos os estados seguem a Realpolitik. Tá? Essa é a visão realista. Certo? Ah, mas o Woodrow Wilson, como é que o Woodrow Wilson via a Realpolitik? Ele acreditava na Realpolitik também. Tá? Ele via que os estados queriam poder, mas ele acreditava que os estados poderiam também mudar sua visão em torno da cooperação internacional. Que os estados poderiam cooperar também e respeitar o direito internacional. E a Segunda Guerra Mundial mostrou exatamente o contrário. Tá? Que os estados tendem a não respeitar. Que os estados tendem a sempre buscar os seus próprios interesses. Certo? Alguma dúvida até agora, gente? Tranquilo? Gente, uma coisa muito, muito importante que eu queria falar para vocês também, tá? É um conceito, tá? Vamos trabalhar com conceito. É um conceito de equilíbrio de poder. Equilíbrio de poder, ou também chamado de balança de poder. Gente, equilíbrio de poder e balança de poder, ele é um conceito, tá? Conceito trabalhado especialmente por realistas, tá? Por pensadores realistas. Tá? O que é, enfim, o equilíbrio de poder? Tá? Antes da gente falar do equilíbrio de poder, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá? Tentem imaginar esse seguinte contexto. Se nós falamos que o sistema internacional é anárquico, ou seja, não há governo mundial que possa barrar os estados na busca pelo poder, um estado ele tem limite para buscar poder? Existe algum limite para os estados buscarem poder, buscarem a Realpolitik? O que vocês acham? Não falamos que o sistema é anárquico? Em tese, por conta da anarquia, não haveria limite, certo? Porém, o Morgenthau fala o contrário. Tá? O Morgenthau diz o seguinte: apesar da anarquia do sistema internacional, existe um limite para a Realpolitik. Ou seja, os estados têm um limite da sua Realpolitik. E qual que é esse limite?
É o próprio equilíbrio de poder. Então, gente, em outras palavras, o equilíbrio de poder é o limite do exercício de poder dos estados. Tá, mas como que eu entendo equilíbrio de poder? É o seguinte, gente, imaginem uma gangorra, tá? Igual daquelas de criança lá de parquinho. Imagine que nós temos aí duas crianças, criança A e criança B, a Maria e o João, por exemplo. Tá? Vamos supor que a Maria e o João vão brincar de gangorra e a Maria é mais pesada que o João. Tá? O que vai acontecer? Tá? A Maria vai lá e vai colocar o peso dela na gangorra e vai deixar o João lá de castigo lá em cima. Tá? Vendo o João de castigo lá em cima, o João vendo que ele está de castigo lá em cima, ele precisa reagir. Aí ele vê que a Maria está mais pesada que ele, a Maria tem mais poder que ele na gangorra, e ele vai reagir. Segundo o pensamento do Morgenthau, o pensamento realista, essa vontade de reagir, ela é natural ao João. O João vai querer reagir de qualquer forma. E o que ele vai fazer? É claro que no caso da gangorra da criança, não tem como o João engordar sozinho lá em cima e ficar mais pesado. Mas o que ele pode fazer? O João pode chamar o José, o amigo dele. Aí o José vai lá e sobe na gangorra, e o que acontece? Eles ficam mais pesados que a Maria. Aí o jogo se inverte. O que nós demonstramos aí através da gangorra? Nós demonstramos que quando um sistema ele está desequilibrado, ou seja, existe um estado mais forte, mais poderoso que o outro, naturalmente, o estado mais fraco, ele vai tentar equilibrar os poderes. E como que é esse equilíbrio de poder? Em termos realistas, é no sentido mais básico, o poder econômico e militar. Então, quanto mais você se armar, mais forte você vai ficar. Certo? E é por conta disso, gente, que os estados encontram limites na busca pelo poder. Por isso, para Maria, por mais que a Maria fosse pesada, alguma hora ela ia encontrar um limite. Nem que seja, por exemplo, 3 amigos do João na gangorra. Mas alguma hora ela vai encontrar esse limite. Por mais que não houvesse nenhuma regra falando quantas pessoas pudessem subir na gangorra. Não existe regra. Cada um faz do jeito que quer. Mas alguma hora a Maria vai encontrar um limite. Então imagine aí numa situação, por exemplo, nós temos uma região em que todos os estados são iguais em questões de poder. Imagine que um estado começa a se destacar dos outros, ficar mais forte. Os outros que ficaram parados vão perceber. E no que eles percebem, eles vão olhar esse estado que ficou mais forte como ameaça. E eles vão acumular poder também sozinhos. Aí eles vão começar a acumular poder até que eles possam equilibrar contra aquele estado que estava em ascensão. E o próprio equilíbrio de poder já limita os estados nesse sentido. Por exemplo, a Guerra Fria, gente, foi um grande equilíbrio de poder. Nós tivemos aí no pós-Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos surgindo como grande potência, mas veio a União Soviética e equilibrou os poderes contra os Estados Unidos. E eles ficaram naquela gangorra de poder, de corrida armamentista. Aquilo foi um grande equilíbrio de poder que aconteceu entre União Soviética e Estados Unidos. Aí, segundo Morgenthau, isso sempre acontece nas relações internacionais. Sempre que um Estado percebe que há um outro Estado acumulando poder, vai ter uma reação. Para o Morgenthau, é uma forma automática que isso acontece. Vou dar um exemplo para vocês, para a gente finalizar essa parte de realismo. Como vocês devem saber, gente, até pelo concurso do Rio Branco, esse concurso ele passou a ser muito procurado agora no século XXI. Por quê? Porque o governo brasileiro passou a investir muito mais na diplomacia. E isso foi muito característico do governo Lula. Inclusive, quando Lula conseguiu aprovar a abertura de 100 vagas anuais para o Instituto Rio Branco, lá durante o governo dele. E por que o Brasil queria tantos diplomatas? Porque o Brasil estava se expandindo na sua política externa. O Brasil estava acumulando mais poder, estava pregando aquela ideia de liderança regional, aquela ideia de potência regional, não só potência econômica, mas também militar. O Brasil estava com alguns planos de modernização militar, como, por exemplo, a criação do submarino nuclear, que está em construção, atualmente ainda está em construção, a compra dos caças suecos. Ou seja, o Brasil começou a se mexer bastante, começou a aumentar muito o poder dele aqui na América do Sul. E o restante da América do Sul ficou parado. Em termos geográficos e de população, o Brasil sempre foi mais que a metade da América do Sul.
E economia também. Agora imagina, nós temos aqui só um país crescendo, o restante tudo parado, né? Inclusive a Argentina e Chile também crescendo, só que em índices menores. E o que aconteceria? Nós temos aí apenas um polo crescendo. E naturalmente aconteceria um equilíbrio de poder contra o Brasil. Naturalmente, algum estado da região poderia ver o Brasil como ameaça, como viu, como por exemplo o governo da Colômbia. Durante aquela época do Wikileaks, quando começaram a vazar alguns telegramas diplomáticos, surgiu um telegrama em que o governo colombiano pede ajuda para os Estados Unidos para conter o crescimento brasileiro, porque eles não estavam confiando no Brasil em ascensão. Porque não se esqueçam, era toda aquela época dos BRICS, que o Brasil surge no sistema internacional como grande promessa. É naquela época em que o Brasil é escolhido para sediar a Copa e as Olimpíadas, ou seja, o Brasil começa a mostrar que tem dinheiro para investir em grandes eventos e tem estrutura para isso daí. Então, tudo isso conta. Então, o que poderia acontecer? Se o Brasil insistisse nessa grande projeção de poder, logo poderia ter um grande equilíbrio de poder contra o Brasil. Tá? Isso explica, em partes, porque o governo Dilma teve uma política externa muito mais solitária, vamos dizer assim, muito mais pé no chão, né? Simplesmente para acalmar os ânimos na América do Sul, e também, é claro, porque o Brasil entra em crise depois. Tá? Nós entramos numa crise econômica depois. Mas é assim que o equilíbrio de poder funciona. Vocês conseguiram entender? Tranquilo, gente? Podem abrir o microfone para falar, se quiserem. Bom, gente, deixa eu ver aqui quantas pessoas tem. Tá. Marina, Carolina, Isa, né? Isa entrou agora. Gente, vamos para o nosso bloco de questões, tá? Tem algumas questões aqui que a gente continua na aula que vem, tá? Mas como vocês já tiveram acesso, vocês podem resolver para a semana que vem as que a gente não resolveu hoje, certo? Vamos na questão 1, tá? Questão 1. De acordo com os 6 princípios do realismo político apresentados por Morgenthau, assinale a alternativa correta. Gente, vou dar 2 minutinhos aí para vocês. Tem que resolver isso daí. E aí, pessoal, conseguiram? Podem escrever aí no chat se vocês quiserem. Ou podem abrir vocês podem abrir o microfone e falar, que é até mais fácil. Alguém tem ideia qual que é a resposta? Alguém marcaria alguma? Qual vocês marcariam agora? Vamos, gente, participem não sejam tímidos. Agora que eu tô vendo o chat, gente, desculpa. Letra E, A ou E. A Isa colocou letra E. A Carolina colocou A ou E. Vamos lá, na A ou E. Gente, vejam. Vamos começar pela E. O equilíbrio de poder é o que limita o exercício de poder dos estados. Até aí tá certo, né? Nós falamos que o equilíbrio de poder é o que limita o exercício de poder dos estados. Mas vamos lá para nossa anotação. Vejam aqui os 6 princípios. O equilíbrio de poder, ele está descrito entre os 6 princípios? Ele não está. Tá? O equilíbrio de poder não é um dos princípios no Morgenthau. E é por isso que você não pode marcar a letra E. Tá? Gente, essa é uma pegadinha que a banca faz. Tá? A banca ela quer saber exatamente se você sabe o que são os 6 princípios e o que está nos 6 princípios. Tá? Então, por conta disso, gente, a letra E
ela está perfeita. A diferença é que nós não podemos marcá-la porque ela não faz parte dos 6 princípios do Morgenthau. Tá? E, de fato, gente, é a A, a autonomia da esfera política. Nesse momento aqui, a gente fala que quando ele fala que a esfera política é autônoma, não se esqueçam, ele está falando que não precisa de outras ciências, tá? Não esqueçam do verbo prescindir, tá, gente? Prescindir é não precisar, tá? Tomem cuidado com isso daí, tá? B, nós não falamos disso, de política de poder aliada à sobrevivência, tá? Quem falar isso são outros teóricos, tá? O C, gente, qual que é o erro da C? Alguém sabe me dizer qual que é o erro da C? Eu acho que é quando ele fala que o poder buscado pelos estados é traduzido de forma única. Exatamente. Tem várias tá? formas, né? Exatamente. Lembra que a gente falava que que o poder, que o conceito de poder é objetivo, ele é universal, mas não é fixo? Aqui está falando que ele é fixo. Tá? Ele não é fixo por quê? Porque cada estado traduz o conceito de poder da melhor forma para si. Tá? Então, o erro da letra C é exatamente esse daí. Tá? Gente, e a D, tá? Quando fala de anarquia, ela não está errada aí, mas também ela não faz parte do princípio do Morgenthau, tá? Não faz parte dos 6 princípios. Então, o gabarito é a A. A letra A certinho, ok? Exatamente, Isa. Alguma dúvida até aqui? Vamos ver a 2. Gente, a 2 é uma outra teoria, tá? Mas como vocês me falaram que vocês estão começando agora, eu vou deixar para a aula que vem, porque eu preciso passar essa teoria para vocês. Deixa eu ver a outra. Essa aqui também, mas vamos... Essa daqui. Eu acho que essa daqui dá para vocês... Não, essa daqui ainda não, também não. Vamos para a quinta. A quinta vocês conseguem responder. Tá? Essa quinta eu peguei do TPS de 2010. Vejam aí, vou dar 2 minutos, vejam se vocês conseguem resolver isso daí. E aí, conseguiram? Vamos lá. O que é esse B, Sil? Você colocou A branco. Tá. Vamos lá. Carolina, EECC, ECCE. Vamos lá. Vamos lá, gente. Primeiro, costuma-se invocar Tucídides e Hobbes como patronos das teses que fundamentam a tradição realista, o que não se aplica a Maquiavel, considerado o pai da política moderna. Bom, em primeiro lugar, gente, o realismo, tá? Como nós falamos lá em cima, ele vai pegar algumas coisas da ciência política. Tá? Já falamos do Maquiavel, tá? Só que além do Maquiavel, Tucídides e Hobbes também influenciam o pensamento realista. Só que nesse exercício aqui, a gente poderia pegar um erro, tá? Ela está errada. O erro está aqui quando fala que não se aplica a Maquiavel. E quando o Hobbes apresenta a vertente realista das relações internacionais, ele fala exatamente do Maquiavel. Ele fala que Maquiavel foi o primeiro exemplo de realista político que nós tivemos. Certo? Então o erro aqui está nessa parte aqui, o que não se aplica a Maquiavel.
certo? 2. A cooperação entre organismos internacionais e entidades transnacionais constitui aspecto central da consolidação de uma agenda de paz e segurança. Gente, quando a gente lê isso daqui, a gente já Professor, você está me escutando? Professor, você está me escutando? Menina, vocês estão me escutando? Oi, gente, caiu, né? Caiu. Caiu. Onde que eu parei? Onde que vocês viram? Se o senhor puder ler novamente o item, eu acho que... Alô? Estão me escutando? Agora Eu sim. entendi. Calma aí, gente, deixa eu só mudar minha rede aqui, Tudo bem. que eu acho que a conexão não tá boa. Vamos ver se tem outro aqui. Ei, pessoal, travou de novo? Eu acho que ele está reconectando, mas a gente consegue se ouvir. Pelo jeito ele está reconectando. Tá, beleza. Consigo ouvir vocês, mas ele não. Uhum. Eu também ouço vocês. Oi, estão me escutando agora? Agora sim. Professor. Então tá, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Bom, gente, vamos lá. Vocês escutaram a primeira do Maquiavel? Não, na segunda, professor. Paramos na segunda. Ah, tá. Vamos lá. Gente, a cooperação entre organismos internacionais e entidades transnacionais constitui aspecto central da consolidação de uma agenda de paz e segurança. A gente só lendo isso daí, a gente consegue ver que já tem um grande diferencial aí, uma grande aberração aí no meio. Se a gente está falando da teoria realista, a gente não pode falar de agenda de paz e segurança. Tá? Já é uma coisa muito estranha aí. Tá? Mas vamos lá. O item está falando que a cooperação entre organismos internacionais e entidades transnacionais é algo central da consolidação de uma agenda de paz. O que a gente pode falar sobre isso? Está certo ou está errado? O que vocês acham? Eu acho que tá certo. Certo? Lembra que nós estamos falando do realismo. O realista está errado. Exatamente. Gente, para os realistas isso está errado, porque não se esqueçam, vejam naquela visão do Carr, do Edward Carr, tudo que é artifício, como organismos internacionais, entidades transnacionais, cooperações entre diversos estados, tudo isso é falho. Tá? Ou seja, nós não podemos confiar em nada disso, porque isso não vai garantir a cooperação entre os estados, não vai garantir a paz. Então, gente, quando a gente fala em realismo, teoria realista, vocês podem riscar do vocabulário de vocês a palavra cooperação, tá? Porque eles não acreditam na cooperação, muito menos em organismos internacionais. Certo? Então, a segunda está errada também. Tá? Cooperação para os realistas, jamais. Muito menos em organizações internacionais. Certo? Duas dúvidas. A agenda de paz e segurança seria de qual teoria estaria relacionado? E quando fala perspectiva teórica realista, seria dos dois autores? Exatamente. Vamos primeiro falar da perspectiva teórica realista. Como ele não coloca autores, tá? Então você pode ir nos mais importantes, que é o Carr e o Morgenthau. Tá? Normalmente,
as provas do Rio Branco, quando eram feitas pelo CESP, eles chamavam todos de teóricos, tá? Colocavam até o cara como teórico também. Tá? Quando ele não cita, são os mais importantes, certo? E segundo, qual que seria esse pensamento, essa teoria? Seria aquela lá da nossa primeira geração do Woodrow Wilson, tá? Os liberais. Os liberais acreditavam exatamente nisso daqui. Tá? Se vocês pensarem, gente, isso daqui é o pensamento dos três pilares do Woodrow Wilson. Tá? Na verdade, do primeiro e do terceiro. Né? Do respeito ao direito internacional e da criação da Liga das Nações. Exatamente isso. Certo? Certo, obrigada. Imagina. 3. Certo. As relações internacionais articulam-se fundamentalmente em torno dos estados. E aí, essa tá certa. Tá? Lembra que falamos lá que para os realistas, os estados eles são os únicos atores? Essa está correta. Tá? 4. Questões de defesa nacional ocupam o topo da agenda diplomática dos estados. Lembra que a gente colocou que para os realistas a guerra sempre pode acontecer? E se a guerra sempre pode acontecer, eles têm que se preparar para a guerra? Ou seja, ter uma boa defesa, sempre garantir o seu poder militar? É exatamente isso. Tá? As questões de defesa nacional sempre vão ocupar o topo da agenda nacional para os realistas. Para os realistas, todos os estados devem se preocupar com defesa. Certo? Então temos aqui gabarito errado, errado, certo, certo. Tá? Gente, e essa questão da defesa e da segurança para os realistas, isso explica porque normalmente os militares, quando eles falam de segurança, até de política internacional, eles têm uma cabeça muito realista, tá? Porque eles dão sempre ênfase em questões de defesa e segurança, igual os realistas. Tá? Então, alguém colocou aqui certo, errado, errado, certo, certo? Alguém tinha marcado? Eu perdi o meu... A Marina, você tinha colocado essa resposta, Marina? Eu lembro que a Isa tinha colocado a resposta, né? Não, eu botei errado, certo, certo, errado. Errei 2. Ou seja, Alguém- fiquei com 0. Alguém tinha colocado certo, né? Eu não lembro quem. Eu acho que... Não, a Carol gabaritou. Ah, Carol. Então, a Carol fez certinho, é exatamente isso, gente. Mas vocês entenderam onde que é o certo, onde que é o errado? Conseguiram entender? Gente, eu vou deixar as 3 outras, né, na verdade, as 3 outras para a gente resolver semana que vem. Tá? Por quê? Porque semana que vem eu vou apresentar o restante das teorias para vocês. Tá? Vou apresentar o que falta. Aí sim vocês vão poder resolver isso daqui. Tá? Quem que chegou depois? Foi a Isa que chegou depois, não foi, Isa? Você chegou depois quando a gente já tinha começado? Isa? A Isa tá aí? Quem que chegou, gente? A Carolina tava, a Marina tava, a Sil tava, acho que foi a Isa. Ô Isa, eu tava, antes da aula começar, você tá escutando? Acho que a Isa tá escutando. Antes da aula começar, eu tava conversando com as outras alunas e elas falaram que elas estão começando ainda nos estudos de política internacional, tá? E você, como que você tá, Isa? Gente, vocês estão me escutando? Será que eu caí de novo? Não estou falando sozinho? Não, estamos te escutando, professor. Eu acho que a Isa que não está conseguindo se comunicar, talvez. Ah, tá. Entendi. Bom, gente, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou deixar para vocês decidirem. Acho que eles não estão conseguindo. Porque a intenção do curso TPS, de questões objetivas, é fazer essa primeira parte bem rápida, tá? Fazer uma parte que é fazer só um apanhado, só um grande resumão. Só que como vocês me falaram que vocês estão começando agora, eu acho que é muito mais proveitoso eu aproveitar mais parte do tempo na parte teórica, explicando para vocês do que resolvendo. O que vocês acham? Eu acho Eu ótimo. achei excelente, professor. Foi ótimo. Eu aprendi muita coisa hoje. A gente às vezes vê nas questões e não entende direito.
Acho que foi super bem explicado e super bem aproveitado. Só errei ali que as bom. questões porque fui com muita sede ao pote, não Entendi. enunciado, mas foi super proveitoso, pelo menos da minha Entendi, parte. que bom. Então Obrigada, vamos hein? fazer assim, gente. A gente pode, eu vou tentar trazer então mais conteúdo, tá, para vocês e depois a gente aplica isso nos questionários. Tá? Então eu vou dar mais ênfase nessa primeira parte aí para aproveitar mesmo que vocês estão começando o contato, então para não ficar uma coisa muito por cima. Professor, eu queria te perguntar se teria algum texto mais rápido para ler para essa PS mesmo, né? Mas o meu projeto é mais a longo prazo. Sim, sim. Vocês viram que quando vocês receberam o PDF aí do Thiago no WhatsApp, vocês viram que lá em cima tem uma indicação de leitura, que é um texto em PDF, tem um link. Sim. E se vocês, gente, Aí, se vocês entrarem nesse link, ele é um resumão das teorias de relações internacionais. Inclusive, se vocês beleza. verem para aula que vem, para sexta-feira, vai ajudar bastante. Beleza. Obrigada, professor. Tá? Porque, assim, é claro, existem livros, por exemplo, do CAR, tem o livro inteiro do CAR que é bom ler, do Morgenthau, só que, para quem faz concurso, não faz sentido ficar lendo esses livros. Né? Era o ideal, mas não faz muito sentido, porque vocês têm outras matérias para estudar também. Então, vocês lendo esses resumos, alguns manuais, alguns bons manuais de teoria de relações internacionais, isso já ajuda muito. Né? Marina, sexta-feira às 15 horas também, mesmo horário. E esses manuais, você fala onde que acha, assim, professor? Oi, não entendi? Esses manuais que o senhor citou. Ah, tá. São livros, tá? São livros que você pode comprar ou baixar na internet. Eu não sei se você acha, mas eu posso mandar a foto deles no grupo, tá? Eu vou mandar as fotos de uns livros no grupo para vocês procurarem, ver se acham em PDF. Beleza. Obrigada. Imagina, gente. Então, por hoje é isso daí. Então, tentem ler o PDF para sexta-feira, tá? E sexta-feira nós continuamos e resolvemos esses exercícios. Certo? Bom, gente, então é isso daí. Obrigado pela aula de hoje, foi um prazer conhecê-las. Tá? Então, sexta-feira, nós nos encontramos novamente às 15 horas. Ok?